que você abra a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 6, versículo 24. Nós vamos ler alguns versículos aqui, começando aqui no capítulo 6 de 2 Reis, versículo 24. Eu vou ler esses versículos agora, alguns poucos versículos, só que o que nós vamos falar essa noite, de uma forma breve, ele vai estar desde o capítulo 11 de 1 Reis até o capítulo 8 de 2 Reis. Então, eu não vou ler todos os versículos para os irmãos nessa noite, e nem vou estar apontando em cada palavra, qual versículo que vai estar falando. A gente vai ler esses capítulos aqui, esses versículos do capítulo 6, versículo 24 de 2 Reis, mas eu vou falar algumas coisas sobre esse contexto que vem do capítulo 11 de 1 Reis até o capítulo 8 de 2 Reis, amém? Então, você pode depois estar na sua casa meditando na palavra do Senhor, vai dar, eu acho que 19 capítulos nesse intervalo que eu estou dizendo. Aí você pode estudar na sua casa com mais calma, que você vai entender todos os detalhes que nós vamos falar aqui nessa noite. Amém? Graças a Deus. Então, vamos começar com a leitura aqui do capítulo 6 de 2 Reis, versículo 24. Depois disso, ajuntou Ben-Hadad, rei da Síria, todo o exército, e subiu e sitiou Samaria. Houve uma grande fome em Samaria, e eis que sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 siclos de prata, e um pouco de esterco de pomba por 5 siclos de prata. Passando o rei de Israel pelo muro, gritou-lhe uma mulher: acode-me, ó rei, meu senhor. E ele lhe disse: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira do lagar? Perguntou-lhe o rei: que tens? Respondeu ela: esta mulher me disse: dá teu filho para que hoje o comamos, e amanhã comeremos o meu. Cozemos, pois, o meu filho e o comemos. Mas dizendo-lhe ao outro dia: dá-te teu filho para que comamos, ela o escondeu. Tendo o rei ouvido as palavras da mulher, rasgou suas vestes. Quando passava pelo muro, o povo olhou e viu que trazia pano de saco por dentro, sobre a pele. Versículo 31. Disse o rei: assim me faça Deus o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Cefate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Amém? Até aqui. Irmãos, nós já entregamos esse culto nas mãos do Senhor, nós vamos começar a falar sobre essa palavra. Pode ser que você já ouviu essa palavra. Eu há algum tempo, há quase um ano e meio mais ou menos, eu acredito que eu li esses versículos aqui e falei sobre essa passagem aqui num domingo. Porém, a passagem, a mensagem que Deus trouxe naquela noite foi direcionada para uma certa ocasião. Agora, nesse dia de hoje, você vai ver que a mesma palavra, Deus pode estar falando com a gente de forma diferente. Amém? Sem fugir desse contexto, dessa passagem, mas Deus ele nos ensina e renova o seu ensinamento a cada dia. Essa palavra é uma palavra viva, tá? Então, hoje a gente leu essa passagem aqui, nós vamos explicar ela para você, nós vamos aplicar ela na nossa vida. Amém? Que Deus possa nos conduzir nessa missão. Irmãos, essa passagem aqui, ela é muito simples de imaginar. Eu acredito que, como uma história, né, esse capítulo 6, essa passagem do versículo 24 em diante, é fácil de você ir lendo e imaginando a cena. E a palavra do Senhor vai falar que, certa vez, então, um rei sírio, Ben-Hadad, sitia Samaria, que então era a capital, né, do reinado. Ele faz um cerco em Samaria de uma tal forma, nessa capital de Israel, que não entrava comida e nem saía nada. Não entrava os provimentos para aquele povo e também não saía ninguém, não tinha como ir buscar. Ele fez uma estratégia de sufocamento. Ele então quer conquistar essa cidade, ele quer matar esse rei. Só que
ele faz uma estratégia diferente. Em vez de chegar lá e já avançar, e já querer derrubar o muro, ou então já ir para direto para o combate, ele faz uma estratégia onde que ele faz esse cerco, e uma vez que falta provimento, que falta comida, que falta água para aquele povo que está sitiado ali, então a palavra fala que houve essa grande fome. E a palavra do Senhor também vai ensinar aqui, vai descrever nesses versículos, que essa fome chegou a tal ponto de primeiro eles venderem por um grande valor um animal, que seria um animal usado para trabalho, que para as leis judaicas, né, para as leis cerimoniais e de costumes do judeu, nunca que aquela carne poderia ser comida. Aquela carne desse animal não poderia ser comida. Então, quando fala aqui que um jumento aí por 80 ciclos de prata, esse animal, que era um animal de trabalho, ele era proibido o consumo dessa carne. Para você ter uma noção, assim, mais ou menos, na nossa cultura hoje, é a mesma coisa, de repente, a gente estranha, vamos falar assim, ó, hoje, nem de graça, na cultura, vamos pôr, do brasileiro, nem de graça, se alguém te der um animal, por exemplo, um cachorro ou um gato, você vai comer dessa carne. Porque para a nossa cultura, para a nossa sociedade, é uma carne que não pode ser comida, é algo estranho. Mas, além de ser algo estranho para esse povo judeu, era algo que era proibido pelas leis, era proibido pelos costumes. Então não se poderia fazer esse consumo. Porém, a palavra fala que além de uma coisa que até ontem era jogada fora, uma coisa que até ontem era descartado porque era pecado consumir, agora, só um minutinho aqui, agora essa coisa, ela se tornou valiosa. Então algo que era deixado de lado, algo que era proibido, algo que ninguém dava bola para aquilo, hoje era uma coisa muito valiosa. A palavra vai falar também que foi vendido caro esterco de pombo, que até então, irmãos, esse esterco não tinha utilidade nenhuma, por ser uma coisa ácida. Não poderia servir como um adubo para alimentação. Não poderia servir por a finalidade como um esterco. A palavra também vai falar que uma mulher se aproxima do local onde o rei estava. E que essa mulher, no seu desespero, ela começa a gritar para o rei, para ele ajudar ela. E o rei, olhando aquela situação, olha para aquela mulher e diz assim: olha, se nem Deus está te ajudando, se no seu contexto nem Deus está te ajudando, o que eu vou fazer? E ainda ele tem um tom aqui, quando vai falar aqui no versículo 28, quando ele fala assim, deixa eu ver aqui, ó. Não, no 27, quando ele fala assim: se o Senhor não te acode, de onde te acudirei eu? Da eira, do lagar? Ele está sendo meio irônico aqui nessa passagem. Ele fala: ó, se Deus não está te acudindo, da onde que eu vou te acudir? Da eira, do lagar? Por exemplo, ela sabendo que estava tendo aquela grande fome, estava havendo canibalismo, ela pede essa ajuda para o rei. Ele fala assim: ó, você quer que eu busque na onde essa ajuda para você? Você quer que eu busque na eira? A eira, para quem não sabe, um terreno, como se fosse, nos nossos dias de hoje, um local de secar café, era onde que eles trabalhavam com trigo, onde que amassava, onde que trabalhava o alimento. Então era um lugar que toda a propriedade era um local muito importante e aonde tinha o alimento. Aí o rei fala assim: ó, mas você quer que eu busque na onde? Lá na eira? Como assim? Você sabe que não tem alimento lá, na onde que era na eira, né? Não existe alimento aqui mais. Não, onde você quer que eu te ajude? Do lagar, que é onde que eles amassam a uva, né, para fazer o suco de uva. Então ele responde essa mulher de uma forma até irônica. Porém, essa mulher continua. E ela continua, então ela vai falar algo para o rei que aí ele desespera. Que aí chega o ápice da desolação e o ápice da fome. É o retrato da pura miséria daquele povo naquele contexto. Não tinha onde a miséria chegar numa profundidade maior. Não tinha onde mais um reino, que até então um reino poderoso, que nós vamos voltar um pouquinho aqui no tempo, chegar no fundo do poço. Nesse contexto,
é na hora que essa mulher fala o seguinte: olha, peraí, nós combinamos. A gente combinou, eu e essa mulher aqui, que eu ia matar o meu filho, que nós íamos comer o meu filho, e que amanhã nós íamos comer o filho dela. Só que aí ela participou e comeu do meu filho, e quando foi comer o filho dela, ela escondeu. Irmãos, presta atenção. Era costume as pessoas levarem seus problemas hoje, como a gente leva para um juiz, para resolver algo cível entre as partes ali, algum problema comercial. Essa mulher, a miséria naquele local então já estava tão grande, que a Bíblia fala em poucos versículos, mas não foi um dia, 2 dias, foi um tempo grande. E esse povo já estava tão sofrido aquilo ali, aquele sofrimento, que a pessoa vai até acostumando com aquilo, que chega uma hora que ela leva um problema para aquele rei, ela leva aquele problema para o rei como se fosse uma questão comercial. Ó, eu vendi, ela falou que ia me pagar, só que aí, na hora de me pagar, ela escondeu que o preço que a gente combinou, não tinha jeito de pagar. Ela levou um absurdo desse, que era uma questão de canibalismo, todo assim, era uma blasfêmia, era uma coisa terrível aos olhos da fé judaica, daqueles costumes e das leis, das próprias leis de Moisés, e também aos olhos de Deus, claro, era algo tão horrível. E essa mulher chega a um ponto de achar que é normal e falar para o rei resolver esse problema para ela. Então veja, irmãos, que chega no último, no fundo do poço, no último, esse reinado aqui. E no versículo 31, então o rei de Samaria vai dizer assim: assim me faça Deus o que bem lhe prover, se a cabeça de Eliseu, filho de Sefate, lhe ficar hoje sobre os ombros. Então ele, vendo toda essa situação que estava acontecendo no seu reinado, o que ele fez? Ele achou um culpado. Ele de pronto já achou quem que é o culpado. Ele falou: é o profeta de Deus. Deus faz o que quiser de mim, se a cabeça desse profeta, até no final do dia, estiver em cima dos ombros dele ainda. Irmão, então presta atenção. Quando eu estava meditando aqui nessa passagem, eu cheguei a 3 conclusões meio difícil assim de encarar. A primeira conclusão que eu cheguei é o seguinte: 2 conclusões então difícil de encarar, uma conclusão que nos socorre. Eu cheguei a 3 conclusões, 2 difíceis de encarar e uma conclusão que nos socorre. Eu vou falar da primeira conclusão difícil de encarar. A primeira conclusão é a seguinte: por mais que a gente ache que na nossa vida, ou por mais que a gente ache que no nosso país, o que a gente vive hoje, a gente chegou num estágio assim que não tem o que piorar, parece que tem mais um pouco que pode piorar, por causa da nossa desobediência e por causa dos nossos feitos, da maldade do coração do povo. Se você olhar e você voltar um pouco na história, dentro daqueles capítulos que eu te falei anteriormente, você vai ver que lá em 1 Reis vai falar de uma nação, que era a nação de Davi, que era o reino de Israel. Então, a palavra vai nos ensinar que Salomão vem após Davi, e Deus abençoa Salomão de grande forma. Então, Salomão peca contra Deus, peca com idolatria. E Deus se aborrece com essas atitudes do rei Salomão. E por amor a Davi, a palavra vai falar que ele não retira o reino de Salomão, mas ele começa a crescer os inimigos contra ele, começa a colocar inimigos contra o rei Salomão. Então você vai ler em 1 Reis e vai assim por diante, como eu disse no início, você vai ver que acontece algo que até então, para aquele povo, era algo que não poderia acontecer. E que já foi um baque muito grande, que é quando esse reino é dividido. É quando Deus levanta um dos que eu posso dizer assim, como se fosse um engenheiro de Salomão, como se fosse, a palavra vai falar que era o chefe dos trabalhadores do rei Salomão. Deus, ele levanta a essa pessoa e promete a ele
promete a ele 10 reinos de Israel. Jeroboão, estava fugindo o nome aqui. Ele não é da descendência de Davi, ele não é da casa de Davi. Mas Deus, por causa do pecado de Salomão, ele levanta essa pessoa e oferece os reinos de Israel para essa pessoa. E ele fica com 10 tribos de Israel. Ele fica com a nação de Israel. E só a tribo de Judá e Benjamim que segue a descendência de Salomão. Então algo que já começou errado lá atrás, que era algo que não poderia ter acontecido, continua piorando. Por exemplo, se você olhar nesses capítulos de 1 Reis que eu disse, você vai ver o rei Acabe, que já é da descendência de Jeroboão, o rei Acabe, ele desobedecendo a Deus, quando Deus entrega esse agora que estava sitiando Samaria, esse rei Ben-Hadad da Síria, que estava causando essa grande fome em Samaria, Deus entrega ele nas mãos do rei Acabe, que era pai do rei atual de Samaria, o rei Jorão. Então, ele faz um acordo com esse rei e deixa ele embora. Então, Deus, por causa da desobediência novamente desse rei, Deus penaliza esse reinado de Samaria lá na frente, na hora que, de repente, assim, ninguém esperava mais. Só que o negócio piorou de uma tal forma, e a segunda conclusão é que, ao invés desse rei pensar nas obras que o seu pai fez, em vez desse rei pensar nas obras que o seu avô fez, e pensar aonde que desagou essa situação, aonde que isso chegou, o que ele faz, irmãos? Ele vai lá e põe a culpa no profeta de Deus, em Eliseu. Por que ele põe a culpa no profeta Eliseu? Por que essa hora que fala que esse povo estava sitiado com grande fome, que estava tendo canibalismo, tudo isso, por que ele vem nesse versículo, a Bíblia vai falar que ele põe essa culpa no profeta do Senhor? Simples. Porque o profeta Eliseu, por várias vezes, livrou ele das mãos desse rei Ben-Hadad. Deus falava com o profeta Eliseu, e o profeta mandava um recado para o rei, avisando aonde que tinha uma tocaia, onde que eles iam pegar o rei. Até que uma hora esse rei Ben-Hadad, ele quer saber quem que está vazando informação. Porque como que o rei sabia que ele estava de tocaia ali e passava por outro lado? Como que ele poderia saber isso? Ele achou que era algum dos seus que estava dando informação para o rei de Israel. Porém, irmãos, era Deus revelando para Eliseu. E aí, nos capítulos anteriores, vai ter uma passagem onde que esse rei Ben-Hadad põe um exército atrás de Eliseu. E acontece algo sobrenatural, porque Eliseu estava com seu aluno, e na hora que esse exército cerca Eliseu, com muita fé, diz ao seu aluno para ele não ter medo, e pede para Deus abrir os olhos desse aluno de Eliseu, para que ele visse que tinha mais exército de Deus, mais anjos e carruagens de fogo naquele local, do que o exército desse rei Ben-Hadad. Porém, irmãos, esse Eliseu, o profeta Eliseu, pega esses soldados de Ben-Hadad e leva até no centro de Samaria, e entrega eles e mostra o poder de Deus para o rei. E o rei fala assim: então agora eu devo matar esse exército? Só que aí o profeta Eliseu fala assim: não, você não vai matar, você mata os seus prisioneiros, você mata quem você trouxe, quem você capturou, você faz o castigo que tiver que fazer, que está dentro da sua jurisdição. Mas esses que eu trouxe até aqui, dá pão, dá água e deixa eles embora. Esse acontecimento acontece logo no capítulo anterior do que a gente leu aqui, do versículo 24, 2 Reis aqui no capítulo 6. Eu estou explicando isso tudo para você entender. Então, logo que ele deixa esse exército embora, porque era o plano de Deus para aquele povo, mostrando que Deus levou um exército que queria capturar o seu profeta e livrou eles. Uma vez que Eliseu fez isso, então o rei achou que era culpa de Eliseu que estava acontecendo. Que essa fome, tudo isso que estava acontecendo era culpa de Eliseu. Então a gente
tem essa tendência de achar que a culpa é de alguém. A gente, assim, em vez de olhar para as nossas atitudes, em vez de olhar para aquilo que a gente faz, para aquilo que a gente planta, para aquilo, em vez do Alan olhar para aquilo que ele planta, em vez do Alan olhar para aquilo que ele fez, de olhar para as coisas que deixou de fazer, a gente sempre tem aquela mania de colocar a culpa da situação num terceiro. Ou é culpa do seu marido, ou é culpa da sua mãe, é culpa da sua sogra, é culpa da sua esposa. Tem um culpado para aquilo que está acontecendo de ruim na sua vida. Tem um culpado. A palavra do Senhor vai falar que aquilo que a gente faz de mal é a gente que faz mesmo. Mas aquilo que a gente faz de bom é graças a Deus. Então, assim, a gente às vezes vai tomando tanta atitude errada na nossa vida. Cada decisão que você vai tomando, como todos esses reis fizeram, cada decisão que você vai tomando fora da vontade de Deus, cada vez que você desobedece à vontade de Deus, cada vez que você deixa de andar nos caminhos do Senhor, cada vez que eu deixo de andar nos caminhos do Senhor, vai me levando para uma direção que na hora que está acontecendo a situação, parece que é muito próximo do certo. Eu costumo falar, quando a gente está conversando sobre certo e errado, que uma linha, se você desvia ela 1 grau da linha reta, 1 grau aqui, se você puxar e esticar uma linha por quilômetros, você vai ver que lá na ponta, ela vai estar longe da linha reta. Às vezes na nossa vida é a mesma coisa. Nós hoje fazemos algo que parece assim, é certo. Olha, não está totalmente certo, mas está uns 90% certo. Só que esse pouquinho errado aí que a gente tem essa tolerância, lá na frente, lá naquele caminho, na hora que andar quilômetros, que passar o tempo, você vai ver que ficou uma distância enorme daquilo que era certo, daquilo que era correto. Irmãos, a desobediência e os nossos atos aqui na terra, a gente colhe os frutos. A gente tem às vezes uma mania, até por como a gente aprende, da gente espiritualizar quase que 100% daquilo que acontece comigo e com você. Se dá tudo certo é porque eu sou bom, é o contrário do que a Bíblia ensina. Se dá tudo certo é porque eu sou top, sou legal, bom. Se der tudo errado, a culpa é espiritual, a culpa é dos demônios, a culpa é de todo mundo. E às vezes esquece daquilo que você plantou, dos atos que você fez ou que eu fiz. Isso é muito sério, irmãos. Porque às vezes a gente está num local hoje, não sabe por que está aqui. E às vezes a gente ora, Senhor, por que eu estou aqui? Aí você pode me falar, irmão, mas e aí? Eu estou aqui hoje. Então, irmão, o que a gente pode fazer é o quê? A partir de agora, não desviar mais, porque senão vai ficar mais errado lá na frente. É colher os frutos com a ajuda de Deus, se os frutos for bom, se o fruto for ruim, daquilo que você plantou, é colher esse fruto com a sua responsabilidade e pedir para Deus estar junto com você, porque você vai colher os frutos e eu vou colher os frutos, e eu só peço misericórdia de Deus na hora dessa colheita, e que você peça misericórdia de Deus na hora dessa colheita também. Eu tenho um testemunho, né, como dizem os irmãos às vezes que brincam, quando é um testemunho, só que ruim. Eu com 17 anos para 18 anos, eu queria mudar para São Paulo, eu queria sair de Franca, eu trabalhava numa igreja em São Paulo, eu voltei para Franca, só que aí minha mãe e meu pai falavam, não vai, isso era em 99, não vai, você ainda tem 17, vai fazer 18 anos, não sei o quê, e nada que meu pai e minha mãe falavam eu obedecia, eu fui, sou dono de mim e tal, e fui. Irmãos, com 2, 3 meses que eu estou lá, acontece um acidente tão grave comigo que eu fico 30 e poucos dias internado, perco o movimento do braço esquerdo parcialmente, tem que operar a coluna, vira uma coisa de doido, com 17 para 18 anos. Aí eu te pergunto, não colhe a desobediência? Eu estou falando alguma coisa, eu estou falando algo que é irreal, que não é aplicado na minha vida e na sua vida? Colhe, entende? Por exemplo, se eu obedeço, se eu vejo a atitude ou os conselhos das outras pessoas e obedeço,
e tem um coração humilde, e tem uma mente humilde, que aceita um conselho da pessoa que já tem mais experiência, uma cabeça mais humilde, que aceita o conselho de alguém que já viveu aquilo que você está vivendo hoje. Mas nós não somos assim. E na hora que a gente está no meio daquele problema, desse jeito como é narrado aqui na Bíblia, a gente coloca culpa em alguém. A gente terceiriza a nossa culpa. Então, irmãos, eu quero que você pense nisso. Quero que você reflita nisso. Porque pode mudar a sua vida. Uma vez que você olhar com clareza que você tem que começar a partir de agora, plantar coisas boas. Que você a partir de agora tem que plantar coisas que honram a Deus, que honra a sua família, que honra a sua esposa, que honra o seu filho, que honra a sua igreja, que honra o seu trabalho. Que a partir de agora você tem que ter atitudes que levam para a honra e não para a desonra. Você começa a pensar que você é um cristão e que agora o que você fizer, você pode estar envergonhando não somente você e os seus, você pode estar envergonhando um evangelho. E a palavra fala que a gente não pode ser vergonha para o evangelho. E mais, a gente pode já vir ser uma vergonha para o seu Deus. Então é algo muito sério, que quando você e eu, que a gente começar a mudar essas atitudes e começar a pensar assim, ó, isso aqui vai me dar um fruto bom. Isso que eu estou plantando aqui, lá na frente, eu vou colher algo que honra a Deus, eu vou colher algo que honra a minha família, os meus. Você vai ver que uma mudança dessa de pensamento, a preocupar com o futuro, você vai ver que vai mudar a sua vida. Pode ser que não muda nesse toque de mágica que eu quero, que você quer. Pode ser que não vai passar um vento de hoje para amanhã e resolver os meus problemas, e resolver os seus problemas. Mas é algo real, é algo que é uma caminhada e que lá na frente vai dar resultado. Amém? Eu quero que você reflita nessa palavra. Irmãos, eu refleti aqui também e cheguei numa conclusão. Se você ler no capítulo 7, aqui no capítulo 7 em diante, aqui até o 8, como que eu disse que esse contexto dessa palavra é do capítulo 11 de 1 Reis até o capítulo 8 de 2 Reis, se você ler o capítulo 7 aqui de 2 Reis, você vai ver que na hora que chegou esse ápice da fome, a hora que chegou essa hora em que essas pessoas já estavam praticando esse canibalismo, que todas as atitudes do rei, todas as atitudes do povo levou a isso. Eu vou te falar, até eu estou lembrando aqui o seguinte, no capítulo 3 de 2 Reis, vai falar sobre esse rei, e ele vai falar, olha que a Bíblia vai falar sobre esse rei no capítulo 3, ó, o reinado de Jorão sobre Israel. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Samaria no 18º ano de Josafá. Aí o versículo 2 vai falar assim, do capítulo 3. Fez o que era mal perante o Senhor, porém não como seu pai, nem como sua mãe, porque tirou a coluna de Baal que o seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que é o Jeroboão que dividiu as tribos de Israel, que fizera pecar Israel, e não se apartou deles. Quando você vai ver qual que é o pecado de Jeroboão, foi porque, como dividiu o reino, existia o templo de Salomão, e os judeus iam até o templo para adorar a Deus no templo, ele vai lá e fala assim, olha, se as minhas 10 tribos, o meu reino de Israel, for querer adorar lá no reino de Judá, lá dentro do templo, daqui a pouco eles vão querer fazer parte daquele reino. Aí ele tem a brilhante ideia de fazer 2 bezerros de ouro e falar para as 10 tribos de Israel, adorar os bezerros de ouro, que aqueles bezerros fizeram eles sair do deserto, do Egito. Então esse é o pecado, que esse rei Jorão, que estava sitiado em Samaria, passando esse apuro aqui, era o pecado do quê? Da idolatria. E fala que ele não foi como o pai dele, tão errado assim. Mas ele continuava no pecado do avô dele,
que era o pecado da idolatria. Então presta atenção, irmãos, que é a questão do caminho que eu disse agora. Você não está tão errado, mas esse errado traz essa consequência. Então, em resumo, irmãos, você vai ver que as coisas dão errado para a gente, quando a gente age de forma errada, a gente colhe os frutos ruins, a gente vai passar por apuro, a gente vai passar por esse cerco, a gente vai passar por essa fome, tá? Isso aqui é algo que você fez e você vai colher esse fruto. Eu, Alan, vou colher o fruto se eu plantei esse tanto de coisa ruim. Depois eu vou ver que eu tenho que enxergar essas coisas e ter a consciência de não continuar fazendo isso, mudar essa vida então a partir de agora, para lá na frente eu começar a colher coisas boas, certo? E que então não adianta eu pôr culpa em alguém, que eu tenho que mudar as minhas atitudes, correto? Só que tem um porém. No capítulo 7, como eu estava dizendo, vem a graça de Deus sobre esse povo, irmãos. Aí é a nossa salvação. Aí quando você lê todos esses versículos, que é difícil para compactar tudo nesse tempo que a gente está falando aqui, mas quando você vai ler tudo isso, você fala assim, gente, olha como que esse povo traiu, olha como que esse dividiu, esse fez bezerro de ouro para adorar, esse fez isso, esse desobedeceu Deus, esse continuou na idolatria, o povo continuou na idolatria. E na hora que está tudo danado, está tudo daquela forma, vem aquele refrigério de Deus. Deus, ele levanta 4 leprosos que estavam à porta, porque eles não podiam entrar dentro, porque eles eram leprosos, estavam à porta do reino. Deus, ele levanta, da onde que não ia vir nada, da onde que ninguém esperava. Deus levanta esses 4 leprosos, e esses leprosos, a palavra de Deus vai falar que eles estavam ali, e que de repente eles pensam, olha, eu estou aqui para morrer, porque a gente tem lepra. Se a gente entrar, eles matam, porque não tem comida e a gente vai morrer, porque a gente é leproso. Se a gente ir até os sírios, o acampamento sírios, eles vão nos matar também. Porém, eu vou fazer o seguinte, vamos lá, porque lá pelo menos pode ser que acontece algo. Então eles agem, e Deus levanta essas pessoas aqui, que ninguém dava nada por isso, e da onde ninguém esperava, vem a salvação para esse povo sírio. Eu quero que você leia na sua casa, o restante do capítulo 7. Então, nesse mesmo dia, o profeta Eliseu, na hora que estava no ápice dessa crise, o profeta Eliseu, ele faz uma profecia dada por Deus, onde que Deus ia mostrar o poder que ele tinha, que esse Deus podia mudar a sorte daquele povo. Que aquele povo que estava pagando aquele preço, que estava comendo comida que era proibida, que estava praticando canibalismo, naquela situação, pelas suas atitudes ruins, pelo seu passado, esse Deus, da onde menos esperava, Deus poderia levantar pessoas, e Deus poderia levantar situações que mudava a sorte desse reino, que mudava a sorte desse povo, mesmo sem esse povo merecer. E Deus, ele faz isso. Ele vai lá, ele levanta essas pessoas. Eu quero que você leia na sua casa o capítulo 7 inteiro de 2 Reis. Ele levanta essas pessoas, e essas pessoas, Deus promove um barulho de carruagens durante a noite, e o exército sírio que estava cercando o povo de Samaria, escutando aquele som pesado de cavalaria que Deus tinha mandado, imagina que estava vindo um grande exército atrás deles, e eles batem em retirada no meio da noite, e Deus, pelo sobrenatural, Deus com o seu milagre, faz aquele povo em 1 segundo ali, um som, faz aquele povo sair daquele cerco, e faz aquele povo abandonar o reino de Samaria. E aquele milagre de Deus, Deus levanta aquelas 4 pessoas, aqueles leprosos, que descobrem, que vão até o acampamento, descobrem, lá tinha comida, e lá tinha roupa, lá tinha sandália, lá tinha animal, lá tinha carruagem, tinha tanta fartura, que naquele mesmo dia, que estava no ápice do negativo, no mesmo dia ficou melhor do que era antes. No mesmo dia que estava o fundo do poço, no mesmo dia não virou 100%, não virou 360 graus, ficou melhor do que estava antes. Irmãos, isso mostra a misericórdia de Deus na nossa vida, e mostra a misericórdia de Deus com esse povo. Então assim, eu sei que a gente
vive situações, vive problemas de coisas que a gente plantou muitas das vezes. E que a nossa tendência é de pôr culpa numa situação, de levar tudo para o lado espiritual, sem ter a consciência, a mente sã, para ver aquilo e mudar o rumo do problema, e mudar a situação, tomando atitude, pedindo a Deus sabedoria, pedindo a Deus discernimento, e para mudar e começar a mudar a nossa situação. Nós somos assim, porém, pela misericórdia, nós temos um Deus que a gente serve, que é um Deus de misericórdia infinita, e que pode mudar essa situação que você está vivendo, e que pode mudar a situação que eu estou vivendo, de uma hora para outra, e usando de pessoas, e usando de situações que ninguém imaginava. A palavra do Senhor vai falar em 1 Coríntios 2, versículo 9, vamos abrir lá rapidinho, a gente já está encerrando, rapidinho. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Capítulo 2, versículo 9. Deixa eu ver aqui. E foi... Não, acho que não está... É 1 Coríntios, aqui está em 2º. Opa! O pastor está errando aqui as folhas. 1 Coríntios 2, 9. Isso. Vi que não estava batendo aqui a frase. Vamos lá. Está escrito assim. Mas como está escrito? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem passou pelo coração humano aquilo que Deus tem preparado para mim e para você. A palavra vai falar que é para aqueles que amam a Deus. Então, quando eu digo que é para mim e para você, porque eu já estou dizendo que eu amo a Deus, que você também ama a Deus. Só que a gente demonstra esse amor a Deus também com as nossas atitudes e com a nossa vida fora da igreja e com todo o nosso ser, de forma completa, amém? Então eu quero que você guarde essa palavra no seu coração, que apesar de nós sermos responsabilizados, porque Deus não é um Deus que passa a mão na cabeça, ou que a gente pode ser aquela coisa mais louca e que está tudo certo, não. Deus, ele é um Deus justo, só que ele é misericordioso. E na hora que ele vê que você mudou e que você se arrependeu, olha, você pode ter certeza, ele é fiel, ele é justo, ele é poderoso para mudar a minha vida e mudar a sua vida, assim como a palavra de Deus nos ensina, como a palavra do Senhor nos relata, amém? E que às vezes também a palavra nos ensina que você não sabe de onde que é, não é de onde você espera, não é da forma que você espera. Você tem que confiar em Deus, amém? E porque a obra é dele, é ele que faz, é ele que transforma. Até para que a gente não possa se gloriar dessa obra. Então é ele que faz na minha vida, é ele que faz na sua vida, em nome de Jesus. Então eu quero que você medite nessa breve palavra que a gente trouxe essa noite, tá? Eu quero que Deus abençoe e continue abençoando você durante essa semana, tá bom? Irmãos, antes da gente terminar, antes da gente fazer a oração, que a gente já está partindo para o final, eu quero que você guarde que domingo Deus está falando no meu coração, eu tenho lido alguma coisa, justamente nesse mesmo caminho dessa palavra, mas eu queria domingo convidar os irmãos para estar fazendo uma reunião, um culto de ação de graças. Eu quero estar convidando os irmãos para que domingo você pode mandar o seu pedido de oração? Pode. É errado mandar seu pedido de oração? Não. Mas eu quero que o irmão no domingo mande para a gente aqui um breve testemunho durante o culto. Eu que vou estar trazendo a palavra no domingo, eu quero que você, na hora do momento lá do pedido de oração, eu quero que você mande um pedido de agradecimento. Eu quero que você mande algo que Deus fez por você. Eu quero que você mande algo que Deus fez, como fez na vida desse povo. Algo sobrenatural que Deus fez na sua vida. Algo que marcou você. Eu quero
com a graça de Deus, a gente fazer um culto juntos aqui, a gente aqui na igreja, você na sua casa, mas um culto de agradecimento, um culto de louvor a Deus, um culto onde que a gente vai agradecer pelo que Ele já fez, tá? Pelo que Ele já fez. Então, domingo, se você conseguir, nós não vamos pedir nada, vamos fazer esse teste de fé. Será que a gente consegue chegar na presença de Deus uma vez no ano, uma vez em 2 anos, uma vez em 3 anos, só para agradecer e contemplar os grandes feitos que Ele fez na nossa vida? Independente da situação que você está vivendo hoje, independente da situação que eu estou vivendo hoje, ou será que a gente só vai agradecer a Deus, ou será que a gente só vai conseguir se reunir para fazer uma ação de graças ao Senhor, quando a minha vida ou a sua vida tiver um mar de rosa? Então eu acredito que não, eu acredito pela fé que você também tem essa vontade de mostrar que apesar de tudo que você está passando, você tem muito a agradecer a Deus e você tem muito a dar graça a esse Deus. Então eu convido você domingo para esse culto de ação de graças, amém? Então eu quero que você convide seu familiar, convide seu amigo para participar disso, amém? Junto com a gente aqui aí na sua casa, tá bom? Feche seus olhos em nome de Jesus. Estamos partindo para o encerramento. Eu quero orar por você e pela sua família. Deus, eu te agradeço, Pai, por essa oportunidade. Pai, visita cada pessoa que ouviu essa palavra, cada pessoa, Senhor, que está nos assistindo agora ao vivo, ou que vai assistir depois, Pai. Deus, alcança essa vida, Pai, alcança esse coração, alcança essa mente. Senhor, que essa palavra, uma fração dessa palavra, uma frase que eu venha ter dito, um versículo que a gente leu, que algo, Pai, venha ser plantado no coração dessas pessoas que estão ouvindo agora, Pai, e que vão ouvir. Pai, que essa semente venha ser plantada nesse coração, nessa mente, Pai. Senhor, eu peço que o Teu Espírito Santo venha regar essa semente, que o Teu Espírito Santo venha dar o entendimento, Pai. Nós somos humanos, nós não sabemos como orar, nós não sabemos como pregar, mas é o Teu Espírito Santo que faz a obra. Pai, é o Senhor que convence. Eu não consigo convencer, Pai, é a Tua presença na vida dos meus irmãos que transforma, que convence, que ensina, Deus. Pai, eu rogo a Tua misericórdia, Pai. Perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, Pai. Os nossos pecados que nós temos consciência e apresentamos na Tua presença. Os pecados que estão no nosso inconsciente, perdoa todos eles, Pai. Não nos afaste de nós, Pai, em nome de Jesus. Como o salmista diz, não retire de nós o Teu Espírito Santo. Venha ser conosco, Pai. Eu te peço em nome de Jesus. Senhor, coloque em nós um coração grato, apesar das circunstâncias, Pai. Senhor, conserta esse relacionamento nosso contigo, Pai. Senhor, venha nos ensinar a ter um relacionamento saudável contigo, Pai. Um relacionamento, Deus, de confiança. Um relacionamento que reconhece a sua grandeza, que reconhece a sua onisciência, que reconhece a sua onipresença, que reconhece o seu poder e reconhece que o Senhor é o Deus, é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, Pai. E que reconhece que um pingo da Tua vontade, que quiser mudar, Pai, qualquer coisa, qualquer circunstância, o milagre é feito, Pai. Que reconhece a Sua soberania, a Sua sabedoria. Conserta, Pai, esse relacionamento que temos contigo, Pai. Conserta, Senhor, em nome de Jesus. Pai, nos ajuda a trilhar o caminho da justiça, Pai. Nos ajuda a trilhar o caminho correto. Nos ajuda, Pai, a não envergonhar o Evangelho. Nos ajuda a não envergonhar a Tua igreja. Nos ajuda a não envergonhar a Ti. Em nome de Jesus, Pai. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda. Eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Transforma o meu coração. Transforma o coração do meu irmão, Pai. E nos ensina cada dia mais e mais. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos?
Que Deus possa abençoar vocês grandemente, tá? Que você possa ler essa palavra na sua casa, que você possa ficar lendo essa palavra e apreciando ela, tá, irmãos? Às vezes o Espírito Santo vai falar com você mais ainda, o Espírito Santo vai revelar para você outras coisas que estão em oculto, outro ponto de vista. Deus vai revelar para você algo no seu coração, aí na sua intimidade, aí na sua casa. Amém? Faça isso em nome de Jesus. E aguardo vocês no domingo para esse culto de ação de graças ao nosso Deus. Amém? Amém. Fica com Deus em nome de Jesus.